Como reagir diante do inesperado? Esse que vos fala é o pastor Mozart Guida e estamos aqui para mais um Conectados na Palavra de Cristo. O texto pelo qual nós faremos a nossa reflexão nesta oportunidade encontra-se no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 32, apenas o versículo de número 1 para a nossa reflexão nesta oportunidade. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Interessante que a maneira pelo qual o cronista inicia dizendo depois destas coisas e desta fidelidade. É muito importante nós também compreendermos que coisas foram estas, que fidelidade que foi esta de Ezequias que levou a essa perseguição, que levou aí ao Senaqueribe persegui-lo, levou o Senaqueribe a tentar querer anexar ali as terras pelas quais não pertencia a este mesmo rei. E curiosamente, quando a gente olha para esta palavra fidelidade, a primeira coisa que nós temos que trazer à nossa memória é que esta palavra fidelidade, ela também tem a ver com a nossa agenda. É isso mesmo, ela tem a ver com a nossa agenda. Porque Senaqueribe, ele quis sim invadir a terra, mas nós observamos que Ezequias, ele começou a reinar com 25 anos de idade. E a palavra de Deus vai dizer que ele fez tudo que era reto diante do Senhor, conforme tudo o que fizera o seu pai Davi. Notem comigo que a primeira coisa que nós observamos em Ezequias é que ele era uma pessoa fiel a Deus, era uma pessoa que buscava exercer essa fidelidade. E uma das primeiras coisas que ele faz aí no seu governo foi mandar purificar o templo, ou seja, preocupado com aquilo que era a purificação. Ele requer também dos levitas essa mesma purificação, e a partir daí o que ele faz? Ele começa a restabelecer o culto, ou seja, Ezequias restabelece o culto. Então, neste contexto, agora, fazendo tudo aquilo que era a vontade de Deus, ele precisaria de viver em paz, ou seja, precisaria de ter um tempo de paz, um tempo de descanso, mas isso não aconteceu. A palavra de Deus vai dizer que depois destas coisas, dessa fidelidade, ou seja, tudo aquilo que ele fez de bom, ele recebe agora uma ameaça. Recebe uma ameaça com um tom intimidador. Senaqueribe manda ali os seus oficiais ali de maneira a tentar intimidar o rei Ezequias, mas é interessante como que Ezequias faz, a maneira como ele age. É por isso que o tema desse Conectados, como que nós vamos, obviamente, reagir diante daquilo que é o inesperado. Como que nós vamos reagir diante daquilo que é o inesperado? Ezequias não perdeu a cabeça. Ezequias mostrou ali ao povo qual seria a verdadeira postura de um líder. É por isso que como reagir diante do inesperado era uma situação que, consequentemente, todo o povo, juntamente com Ezequias, eles não estavam esperando. Mas o que ele faz? Ele junta ali os seus príncipes, ele junta ali todos os seus varões e busca conselho com aquelas pessoas. Ou seja, a primeira coisa que ele faz é buscar conselho. Embora Ezequias sabia da limitação do seu exército frente ao exército do rei Senaqueribe, que era um exército muito maior, muito mais poderoso. Mas Ezequias,
tinha do seu lado aquele que é fiel, aquele que nos ajuda nas nossas batalhas, aquele que guerreia as nossas batalhas. E, consequentemente, ele reúne todo o povo e cobra de todo o povo esforço, cobra do povo ânimo, cobra do povo aquilo que seria uma postura de homens e mulheres de Deus. Essa é a estratégia. Então, a partir daí, Ezequias ele faz todo um planejamento para que ele pudesse resistir ali à investida do rei Senaqueribe. E é interessante que, mediante a todas essas ameaças, mediante a toda essa intimidação, o rei ainda consegue aquilo que foi o mais importante na sua postura. A palavra de Deus vai dizer no versículo 20: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Ou seja, observem comigo como ele reagiu diante daquilo que era a ameaça. Como ele reagiu diante daquilo que era a intimidação do rei. Ele buscou ao Senhor, ele clamou ao Deus dos céus. E a palavra de Deus vai dizer que a sua estratégia não foi de ir para o campo de batalha, muito pelo contrário. A sua estratégia foi se fortalecer ali em Jerusalém, foi buscar refúgio em Jerusalém. E a palavra de Deus vai dizer que quando eles acordaram, todo o exército de Senaqueribe estava destruído. Assim, coube ao povo de Israel apenas o sacrifício de juntar os despojos da guerra. Opa, esse escudo é bonito, essa espada é bonito, isso é meu, vou levar. Ou seja, eles apenas recolheram os despojos. Deus é quem foi à frente, guerreando para eles. E, amados, eu aprendo com isso que nós também precisamos de sermos menos reativos diante das situações adversas. Eu aprendo com isso que nós precisamos de ser menos reativos diante das situações adversas, diante das perseguições. Nós precisamos de continuarmos fiéis a Deus. Observem comigo que o texto inicia exatamente dessa forma, falando da fidelidade de Ezequias e bem como também o rei Senaqueribe invadiu ali a terra de Jerusalém. Mas Deus estava com o rei Ezequias. Deus está com todos aqueles que são fiéis a ele, aqueles que guardam os seus mandamentos, aqueles que se colocam nessa condição de buscar conselho, aquele que busca se fortificar, aquele que busca se reedificar, aquele que se busca a cada dia mais estar na presença de Deus. Observem que, como reagir diante do inesperado, Ezequias aqui nos mostra a maneira de como nós precisamos de reagir diante do inesperado. Qual foi o resultado da sua fidelidade? Ele logrou êxito, ele foi vitorioso. E Deus também quer dar a você uma vida de vitória. Mas para que isso aconteça, é muito importante que você possa saber como responder diante das situações inesperadas. Ezequias disse: com ele estão os braços humanos, mas nossa arma de guerra é o Senhor Deus que nos honra, o Senhor Deus que nos abençoa, o Senhor Deus que nos guarda. Eu fico por aqui, até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Quero agradecer a sua paciência, não deixe de se inscrever no canal, compartilhe nos seus grupos aí, com seus amigos, vizinhos, parentes, para que a Palavra de Deus possa ir ao encontro de todos aqueles que realmente esperam ouvir um pouquinho da Palavra de Deus. Que Deus abençoe todos vocês, fiquem com a santa e gloriosa paz de Cristo Jesus.